A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele, somente Ele, toda honra e glória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse nosso primeiro encontro do ano de 2025, nessa introdução que nós vamos estar fazendo hoje acerca de filosofia antiga. Então nós estaremos nesse semestre falando sobre esse assunto e estaremos fazendo uma relação entre filosofia antiga e os ensinamentos contidos nas cartas do apóstolo Paulo. E nós vamos entender por quê. Amém? Então, nesse primeiro momento, vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, glórias e graças te damos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, por cada vida que nesse instante, nesse momento, Pai, está assistindo, está, Senhor, estudando, Senhor Deus, acerca desse assunto, Pai, em nome de Jesus. Que tu estejas à frente, Pai, para que tudo que for falado transcorra em comum acordo a tua vontade. Senhor, que nada saia e nada venha do homem, tudo venha de ti para abençoar cada vida, Senhor Deus, que está visualizando esse vídeo. Usa-me para isso, usa-me, Pai, como canal de bênção, canal teu para vidas serem abençoadas, esclarecidas e reflitam acerca das coisas que são tuas, Pai, em nome de Jesus, amém. Nesse primeiro momento, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16, que fala o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, do qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pulemos para o versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Amém? Glória a Deus. E ali, nesse contexto, vemos onde que estava Paulo. Onde Paulo estava? Paulo estava em Atenas. E aí nós vamos ver que Atenas, ela foi o berço, o principal berço da filosofia antiga, onde ali surgiram
filósofos que espalharam, né, os seus pensamentos por todo mundo. E até hoje essas doutrinas, esses pensamentos são debatidos em universidades, existem teses de mestrado, doutorado, são até hoje discutidas as correntes filosóficas que começaram ali, em Atenas. E a partir de Atenas foi formado a forma de pensar ocidental. Então hoje a forma de pensar, de entender muitas coisas tiveram início em Atenas a partir desses filósofos, das quais nós iremos conhecer a partir, né, nesse semestre. Então a forma de pensar ocidental, ela é grega. Nós temos hoje em nosso meio, em várias coisas dentro da nossa sociedade, palavras de origem grega. Temos, por exemplo, falamos sempre sobre democracia. Democracia é um conceito grego, é um conceito que surgiu na Grécia nesse mesmo período onde se desenvolviam, se espalhavam as ideias filosóficas de vários pensadores. Amém? No estudo que eu deixei na plataforma, então a gente vai estar começando a falar agora sobre isso. A filosofia antiga abrange um período em que pensadores gregos viviam em busca constante pela sabedoria, pelo conhecimento. Seu surgimento ocorreu por volta do século 7 a.C. e perdurou até a queda do Império Romano. O ápice da filosofia é por volta do século V. A filosofia se espalhou e se enraizou dentro da sociedade grega. Parênteses. Não existia naquela época o país Grécia. Não existia um país, uma nação chamada Grécia. Existiam cidades independentes umas das outras, eram chamadas de cidades-estados, que tinham seus governantes, que tinham suas leis, seu modo de ser, de viver, de conviver dentro dessa sociedade, né? Da sociedade dessas cidades-estado. Então, por exemplo, Esparta, né? Fizeram até filme a respeito. Esparta era uma cidade-estado, tinha um rei, tinha lideranças. Atenas era uma outra cidade-estado. E por assim vai. Então, muitas dessas cidades que lemos na Bíblia, onde Paulo esteve, eram cidades-estado. Eram cidades que elas não se misturavam, a população raramente se misturava, raramente eles tinham um intercâmbio entre si. Então eram cidades com a sua própria autonomia de viver, de conviver, de se relacionar. Então a filosofia tal qual nós passamos a entender, ela surgiu, o ápice dela foi no século V, na cidade de Atenas. E aí vemos o texto, onde que Paulo estava, justamente em Atenas. O termo filosofia advém do grego e tem como significado amor ao conhecimento. Philo, amor, amigo, amizade. Sofia, conhecimento. Então, amor ao conhecimento. Por isso que você tem o cão fila, né? Uma raça de cães amistosos, que é uma palavra de origem grega. Várias palavras do nosso vocabulário, elas têm uma origem grega. Justamente, como eu falei no início da nossa fala, justamente pela influência dessa cultura já nos tempos de Jesus e posterior a isso, até os nossos dias.
O início desse campo de saber deu-se com diversos questionamentos acerca da mentalidade humana. Então começou a haver, em dado momento, as pessoas começaram a questionar: quem sou eu? Onde eu estou? Para onde eu irei? De onde eu vim? Então começaram a questionar isso, começaram a ter essa série de questionamentos. E não somente questionar, mas tentaram responder a esses questionamentos. A filosofia, de um modo geral, vai justamente surgir a partir da tentativa de resposta desses questionamentos, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Então, e a partir daí as religiões também vão tentar responder a esses questionamentos, cada um dando um viés de acordo com o seu entendimento. Então, há sempre a questão inicial era sempre o ponto de interrogação. Começaram a questionar, começaram a olhar para o céu e ver o que tem ali em cima. E começaram a questionar também a própria ideia de divindade. Era algo, a presença de divindades era muito forte na Grécia. Nós lemos isso no texto de Atos 17. Era muito forte. Mas, em contrapartida, a filosofia vai questionar a ideia de divindade. Vai questionar essa ideia de que há seres sobrenaturais, vai buscar respostas racionais, não mais baseadas em crenças religiosas, não baseada mais em superstição, mas no pensamento racional e lógico. Essa forma de pensar vai passar por toda a história da filosofia até os dias de hoje, sempre buscando uma resposta racional e lógica. Então, filosofia hoje, até hoje, ela busca essas respostas, uma resposta racional e lógica. Então, tinham suas explicações anterior a isso, né? A sociedade grega tinha essa, como eu falei, tinha as explicações para tudo. Caiu o raio, foi porque o Deus tal, o Deus trovão, mandou o raio. Então sempre tinha uma explicação religiosa e dentro da mitologia grega. Então o Deus da mitologia grega é o Zeus, o Deus Todo-Poderoso. E aí sempre vai ter, anterior à filosofia, ao desenvolvimento da filosofia, as respostas elas tinham sempre um caráter de crença, um caráter religioso e nunca baseada em algo diferente disso. Somente com o passar do tempo, como eu já disse, a razão e a lógica começaram a ganhar espaço entre os intelectuais, dando início então à ciência que conhecemos atualmente. Então, a filosofia vai nascer nessa busca por conhecimento. E essa busca por conhecimento se iniciou primeiramente pelo questionamento daquilo que era verdade para eles. A presença de deuses, de divindades na Grécia Antiga era uma verdade. Verdade como o Sol e a Lua, a existência do Sol e da Lua. Então começou-se a questionar essa verdade. Começou-se a pôr em xeque, pôr em dúvida essas afirmativas, essas afirmações, essas explicações. Contexto histórico. A filosofia antiga originou-se na Grécia, como já falamos, na região de Jônia, onde hoje localiza-se a Turquia. Esse foi o primeiro momento da filosofia, foi surgindo ali. O que se entende por Grécia era todo aquele espaço onde hoje tem a Grécia, Macedônia, a Turquia.
também. Então tudo era entendido como a Grande Grécia ou as cidades-estados que pertenciam a essa Grande Grécia. Então surgiu ali, nessa região, onde se passavam várias embarcações trazendo mercadoria de várias partes do mar Mediterrâneo. Então essa troca de experiências, essa proximidade com povos de culturas diferentes foi tecendo a forma de pensar e o surgimento também da filosofia. Então foi se vendo que haviam explicações fora da identidade grega, fora de um pensamento religioso e mitológico grego. Havia outras regiões e nessas regiões cada um tinha a sua verdade, cada um tinha o seu modo de encarar, de entender, de explicar as situações do dia a dia. Os 3 primeiros filósofos desse período surgiram na cidade-estado de Mileto: Tales, Anaximandro e Anaximenes. Eles se destacaram com explicações voltadas para o surgimento do universo, né? De onde nós viemos. O surgimento, onde surgiu o universo, como surgiu o universo. E aí eles tentaram, a partir de uma visão racional, explicar de onde vieram os homens, de onde nós, seres humanos, viemos. E aí, dentro de uma visão, dentro de um pensamento racional, dentro da perspectiva deles, tentaram explicar isso. A busca por respostas desses pensamentos filosóficos acabou resultando na divisão de 3 períodos distintos da filosofia antiga, que nós estaremos aqui. Nós vamos, no transcorrer desse ano, nós vamos analisar cada uma dessas, no transcorrer desse semestre, nós vamos analisar cada período desse, vamos analisar, explicar e até mesmo questionar esses períodos. Então, o primeiro período foi o período pré-socrático, como o nome está dizendo, pré, antes Sócrates, e a gente vai ver quem foi esse cara chamado Sócrates. Primeiro período da filosofia antiga, também conhecido como cosmológico, ou seja, buscavam entender o cosmos, o mundo, logos, né, o entendimento, né, o estudo do mundo, das coisas que são do mundo. Reúne as teorias apresentadas pelos primeiros filósofos do Ocidente. Cronologicamente, antecede as ideias propostas por Sócrates. Sócrates, a gente vai ver, era um filósofo. E a partir dele, a filosofia deu uma guinada. A partir dele, a filosofia deslanchou e, através dos discípulos que ele formou, a filosofia se consolidou como uma forma de explicação do mundo. Um dos maiores nomes da filosofia clássica, Sócrates, e quem posteriormente mudou o rumo da ciência com seus pensamentos humanistas. Nessa fase da filosofia antiga, os filósofos tinham o mesmo objetivo: descobrir a verdadeira origem do universo, utilizando como base a observação da natureza. Então eles observavam a natureza e tentavam, através dessa observação, não existia aparelhos tecnológicos, não existia... o que eles tinham era a natureza, e através dessa observação do que estava ao redor deles, eles tentavam entender e explicar o mundo como um todo. Tales de Mileto consagrou-se como o primeiro filósofo. E aí, através das ideias de Tales, eles elaborou a teoria de que o mundo e nós, seres humanos, surgimos a partir da água. Então a água, para ele, era o princípio inicial. E tudo a partir
da água, do desenvolvimento da água, surgiu. Então, ele não está muito longe da verdade, né? No sentido de que nosso corpo é essencialmente formado por água. O mundo, ele tem mais partes de água do que de terra. Então, ele não estava assim muito longe da realidade. Então, o entender dele era esse. Anaximandro também adotou observação empírica. Vocês vão ouvir muito essa palavra, empirismo. O que significa empirismo? Empirismo significa buscar respostas através de experiência. Então você, o filósofo, o cientista, só pode obter uma resposta sobre uma determinada coisa, sobre um determinado assunto, mediante uma pesquisa e mediante a utilização de experiência. Por isso que existem hoje os cientistas nos seus laboratórios, é a partir daquilo que eles concluem, mediante essas experiências, se torna uma verdade. Então, empirismo é isso. Empirismo é busca por respostas através de experiências. Então, busca por experiência. Então, a partir daí, se obtém a resposta. Defendeu a ideia, né, o Anaximandro, de que a origem de tudo estava contido em um elemento infinito e indeterminado. A gente pode até trazer essa concepção dele com a existência de Deus. Deus como sendo esse ser indefinido, ou seja, não infinito, perdão, infinito e indeterminado como sendo Deus. Só que ele não deu o nome a Deus, ele colocou a causa inicial. A causa inicial, esse ser, essa entidade, seria essa causa inicial, e a partir daí tudo se fez. Então, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa verdade, a gente entende que é Deus. Né? A partir de Deus tudo se fez, tudo surgiu, inclusive nós, seres humanos. Ele chamou essa causa inicial de apeiron. Segundo período socrático, veio do século V a século IV. O segundo período da filosofia antiga, também pode ser conhecido como período clássico ou antropológico. Por que antropológico? Porque a busca por um entender. Se antes, na primeira fase, buscava-se essencialmente conhecer de onde veio a humanidade, nessa segunda fase com Sócrates, ele busca entender o próprio homem. Antropo, ou aí outra palavra grega, antropo, homem, logos, estudo, conhecimento, ou seja, busca por um conhecimento do homem. Então, Sócrates, ele vai voltar para o próprio homem, para buscar o homem, buscar se conhecer, conhecer a sua essência e a partir daí ter uma explicação de um todo. Então, Sócrates, ele teve essa visão, esse entendimento. Nessa fase, os pensamentos envolvem questões relacionadas ao ser humano. De forma mais sistemática, assuntos que envolviam ética e a política eram predominantes. Foi durante essa época, na Grécia, que se estabeleceu o conceito de democracia, tal como já falei aqui e mencionei. E que Sócrates e seus discípulos, Platão e Aristóteles, surgiram na história da filosofia antiga. Então, Sócrates, ele vai ser como eu já falei, o iniciador dessa visão nova da filosofia. Sócrates mesmo, ele nunca escreveu nada. Tudo era passado por seus discípulos de forma oral. Alguns mais malucos, digamos assim, mais atribulados, comparam Sócrates a Jesus, no sentido que Sócrates, ele não deixou nada escrito, foram seus discípulos que passaram as suas ideias, sua filosofia, e ele foi condenado pelo governo de Atenas por tentar corromper
a juventude achava que tentava corromper, tal como, isso aí é a visão de quem defende, tá? Tal como Jesus teria sido condenado e morto por corromper a religião judaica. Essa é a visão que muitos filósofos atualmente têm. Então, continuando, sustentava a ideia de que para conhecer a natureza e persuadir sobre os outros, ou seja, convencer outros, era preciso conhecer a si mesmo. Então, a busca por um autoconhecimento, para que se pudesse conhecer a natureza como um todo. Então, a busca por esse conhecimento do todo começava no próprio homem. Então, além do conhecimento, suas teorias tinham como propósito levar as pessoas sabedoria e práticas do bem. Então, ele teve discípulos. O mais conhecido deles foi um cara chamado Platão. E o apóstolo Paulo vai, para ser entendido, para se fazer entender pela cultura da época, ele vai usar muito do pensamento platônico para expor as suas ideias. E muitas das suas cartas, as cartas paulinas, tem muito da visão que Paulo adapta da filosofia platônica, o conceito de alma, corpo e espírito. São ideias que já começaram lá com Platão. Então, a famosa tricotomia, corpo, alma, espírito. Então, Platão ele já estabelece, a princípio, só corpo e alma. Então, Paulo ele se utiliza de uma explicação platônica para que as pessoas naquela época entendessem o que ele estava querendo dizer, entendessem a mensagem e entendessem o Evangelho de Cristo. Então, ele era discípulo de Sócrates, também se destacava entre os filósofos gregos por suas teorias idealistas, eram idealistas, na realidade ele idealizava, e as suas ideias, a partir desse pensamento, ele expunha as suas ideias, e as pessoas a partir daí pegavam essas ideias e direcionava de acordo com o seu modo de ver. Para Platão, as ideias pensadas por nós são formuladas a partir do que sentimos. Então, para ele, a ideia que nós temos do mundo é uma ideia dependendo da forma como nós estamos e vivemos. Então, para muitos que têm uma vida difícil, passa por momentos de tristeza, de sofrimento, ela vai enxergar o mundo como um lugar horrível, um lugar de dor, um sofrimento. Ao contrário, quando a pessoa tem uma vida muito boa, sem dificuldades, ela vai ter essa visão otimista do mundo ao seu redor, como sendo tudo um lugar bom. Enfim, vemos, ouvimos ou tocamos, então estão guardadas em um mundo inteligível, ou seja, então segundo ele, há essa esfera espiritual, e nessa esfera filosófica espiritual, não confundir com o céu. Então, a visão de mundo, a pessoa absorve essas ideias, e a partir dessa absorção dessas ideias, ele concebe as coisas e concebe a sabedoria ao seu redor, obtém essa sabedoria. Sendo assim, na sua concepção, por trás da realidade material, existe uma realidade abstrata, que nós entendemos, e Paulo adaptou como sendo uma realidade espiritual. Então, o material e o espiritual. Então, o Platão ele já dava essa visão. Haviam realidades materiais, concretas,
realidades que poderiam sumir, né? Como assim, pastor? Nós somos corpo, e um dia nós vamos morrer, e o nosso corpo, ele é perecível, ele vai desaparecer. Então esse, na ideia dele, o que é material é perecível, é estragável, mas o espiritual é eterno. Então ele tem essa sacada, ele tem essa visão, né? Ele tem essa concepção, né? Por quanto mais pensada for a ideia, mais chance dela se concretizar. Então ele busca, através do raciocínio, para a explicação, e através de um determinado problema que se apresenta, quanto mais se pensar sobre este problema, mais fácil será a solução desse problema. Aristóteles, ele foi basicamente discípulo de Platão. Suas contundentes argumentações serviram de base para o pensamento lógico e científico. Então, pensamento aristotélico, vocês vão ouvir muito essa palavra, aristotélico, né? Aristóteles, ele influenciou em vários ramos, na matemática, em vários setores de várias ciências, ele teve essa influência, né? O pensamento aristotélico, né? De que você consegue estabelecer mediante o pensamento, mediante uma visão lógica, não uma visão espiritual, não uma visão através de abstrações, mas uma visão lógica, se obtém respostas. Entre suas ideias mais marcantes estão a democracia tal como nós entendemos hoje. A democracia ateniense, na verdade, do fato de democracia ainda não tinha nada. Era algo, a democracia era só para quem tinha posses, os homens, quem tinha posse e o homem basicamente. Quem era escravo, mulher, pobre, não tinha acesso a essa democracia, não tinha acesso ao debate e à escolha de líderes, escolha de seus representantes para governar o seu local. Então era algo questionável. Aristóteles, ele vai defender uma democracia mais ampla. Então, continuando, democracia como forma mais justa de governar. A ética guiada pela prudência, então, ideia de ética, tal como nós entendemos hoje, guiada pela prudência e moderação. O empirismo, como nós já falamos, que o conhecimento surge baseado na experiência. Período helenístico. O que é esse nome helenístico da ideia? Da ideia de Helena. Quem foi Helena? Helena é um personagem, Helena de Troia, que ninguém sabe se realmente existiu ou não, mas ela ficou marcada na história das cidades gregas. Então, a partir dessa visão helenística, as cidades-estados, elas se aproximaram e a cultura grega acabou se expandindo para outros territórios. Então a cultura helenística era uma cultura muito presente nos tempos de Jesus. A cultura helenística. Então no tempo de Jesus, você tinha que falar grego, principalmente para quem trabalhasse com comércio. Era quase como falar inglês nos dias de hoje, como uma língua quase que oficial e internacional. Tudo isso devido a essa visão helenística, dessa importância dessa cultura para o mundo de um modo geral. Então, surge baseado na experiência. Então, o período helenístico começa do século IV e vai até o século VI. É o último período da filosofia antiga. Foi marcado
pela expansão das culturas gregas em toda a região do Mediterrâneo e o surgimento posteriormente a isso da civilização romana. Houve ali, a civilização romana vai absorver muito da cultura grega, vai absorver e vai colocar dentro da sua cultura a cultura grega. Os temas relacionados à natureza, ao homem, prevalecem e a ênfase é dada pelas diferentes formas de busca pela felicidade. Destacam-se os pensadores Epícoro, que nós vemos ali, né, os discípulos ali questionando Paulo, Epícoro e Zenão de Sítio. Principais escolas desse período. Primeira escola, platonismo, como o nome está dizendo, seguidores de Platão. Corrente filosófica baseada em Platão. A escola reúne as principais teorias do filósofo, com metafísica. Hoje é um assunto muito em voga, metafísica, hoje nas ciências é um assunto que está em voga, em moda hoje, em vários ramos da ciência, na própria física, né, física quântica, fala muito da metafísica. O que seria metafísica? É algo que não é concreto, não é visível ao olho nu, é algo invisível. Então hoje nós sabemos que existe um mundo invisível. A ciência afirma isso, né? Ou seja, existem as bactérias, vírus, existe um mundo físico. E isso aí é mundo invisível, né? Então esse mundo invisível é um mundo metafísico. A retórica, que é a arte de debate, a ética, né? Você ter ético, ser uma pessoa ética, uma pessoa correta. A estética, ou seja, a busca, o entendimento do que é belo, do que não é belo, do que é agradável, do que não é. A lógica, né? O pensamento, o estudo. Política, a ideia de política surge com Platão, não essa política rasteira que a gente vê aí, mas a ideia de política enquanto um debate de pessoas, né? A palavra política vem da palavra polis, que significa estado, cidades-estado. Então, no centro das cidades-estado que eu já mencionei, haviam ali debates sobre os rumos dessa cidade. Então, ali, através desses debates, que recebeu o nome de política, né, no consenso, se estabeleciam os rumos que daria aquela cidade-estado. Ok? Dialética, ou seja, você ter o dom de convencimento das suas ideias, e da dualidade, como eu falei, de corpo e alma, que depois o apóstolo Paulo vai colocar a tricotomia, né? Ou seja, corpo, alma e espírito. Segunda escola foi o aristotelismo, escola baseada nos ensinamentos filosóficos de Aristóteles, e teve destaque em segmentos como física, antropologia, lógica e biologia. Estoicismo também estava ali junto com os epicuristas, questionando os seus discípulos, questionando Paulo. O estoicismo era uma escola pertencente ao período helenístico. Seguindo os ideais desse homem chamado Zenão de Sítio, defendia que todos os seres humanos têm a capacidade de viver de acordo com a razão e não somente levado pelas emoções. Então eles começaram a questionar Paulo. E aí, em dado momento, eles ouviram Paulo, mas quando Paulo ele começa a falar sobre reencarnação, está repreendido em nome de Jesus, sobre ressurreição, ele não, ressurreição não é física, não é cientificamente comprovado, ressurreição, então eles vão e abandonam o apóstolo Paulo. Então eles não querem mais ouvir aquilo que para eles, dentro do entender racional, não tem valor algum, já que é algo espiritual, né? Algo levado pelas emoções. O epicurismo, baseado nas ideias de Epicuro, acreditava que a filosofia
poderia levar o indivíduo à felicidade através da libertação de tudo o que incomodava. Então, o ser humano, para ser feliz, ele tem que se livrar de tudo o que o esteja prendendo. Então, é a busca por uma vida de prazer, somente prazer. Então, essa busca por essa vida de prazer, aquilo que não gera prazer, que pode proporcionar prazer, não serve. Então, essa é a visão. Ceticismo, corrente filosófica iniciada por Pirro de Elis, propõe que deve estar em constante estado de dúvida e todo qualquer pensamento pré-estabelecido. Então, em tudo que a pessoa ouvir, colocar um ponto de interrogação. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas ouvem qualquer besteira nas redes sociais e estão acreditando em tudo, né? Deveriam ser um pouco mais céticas. Ouvem qualquer besteira nos influencers aí digitais da vida e acreditam sem questionar. Abraçam de acordo com aquilo que ela acha. A forma como aquela pessoa, aquele influenciador, ele tem de manipular a informação e a pessoa acaba acreditando. Então as pessoas deveriam ser mais céticas nesse sentido, de questionar: será que isso é verdade? Será que isso que estão me dizendo é fato? Tem uma visão lógica? Será? Então esse é o entendimento de ceticismo. E por fim, cinismo, escola filosófica influenciada a partir da teoria aristotélica. Foi um ramo do aristotelismo que valorizava a vida simples, desprezando os bens materiais, os prazeres como fama, poder e riqueza, e que eles achavam que isso não levava à felicidade humana. Então, ao contrário que a gente tem do cinismo, por que é o fulano é cínico, né? Aquela pessoa, né, meio intragável. Cinismo não, o cinismo fala que a pessoa não vai obter a felicidade por meios materiais, somente por meios materiais, né? Então, é a busca pela simplicidade que fundamenta e deve fundamentar a existência do ser humano. Amém? Então nós vamos estar vendo mais profundamente todas essas ideias, nós vamos estar analisando todas essas ideias no transcorrer desse semestre. E claro, fazendo sempre o paralelo entre essas ideias filosóficas e aquilo que Paulo escreveu e passou nas suas cartas, como forma de passar a mensagem da palavra do Senhor, mensagem bíblica, mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse semestre, que seja um semestre de bênção, de esclarecimento. Estou ansioso para revê-los, para que a gente possa debater nas aulas. Nesse momento de gravar é um pouco frio, né? Eu gosto muito de interagir, de ouvir as opiniões dos alunos, né? E dos alunos eu não gosto muito dessa palavra, uma palavra de origem grega, né? A palavra aluno, de origem grega, que significa é algo que não existe, algo que não tem. Luno é luz. Então aluno significa alguém sem luz, e vocês não são sem luz. Vocês são discípulos, né? Estudantes. Então que Deus possa abençoá-los e nos abençoar nesse semestre, que seja um semestre de experiências, de trocas, um semestre abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém?